Senhor presidente, vereador Santos Homicídio Jesus, vereadores, os presentes, quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Bom, eu vou desenvolver meu raciocínio a partir do final das observações do vereador Túlio, que tem muita coisa para acontecer em São José, muitas coisas já aconteceram, e nós estivemos presentes, o vereador Túlio, o vereador Sanderson, nós estivemos presentes também, mesmo durante o período da greve, na etapa municipal do Congresso das Cidades, que, ao nosso ver, foi uma etapa que foi para cumprir, na minha visão, um cronograma. Eu estou convicto que esse tipo de atividade não pode ser mais em horário dito comercial, em chamado dia útil, tem que ser, no mínimo, pré-conferências, eu acho que 2, pelo menos, no Distrito Barreiros, Distrito Sede, e possibilitar uma maior participação da sociedade civil, das pessoas interessadas na cidade. E aí, por exemplo, o vereador Túlio fala na parte sul da Avenida das Torres, a parte de ciclovias, e não só com a concepção de lazer, mas como transporte coletivo de massa mesmo. E, por exemplo, a gente vê que São José tem muitas vias pequenas de contornos que implantar ciclovias, mesmo calçada padrão, que tem que ter no mínimo 1,20 m, tem o padrão do Ministério das Cidades, e aqui em São José foram feitas várias calçadas padrões, importante, mas que não obedeceram minimamente, inclusive, os padrões solicitados pelo Ministério das Cidades. Por exemplo, a Avenida das Torres, que é uma via estruturante muito importante, e faz pouco tempo. Eu não sei porque, à época, o pessoal que fez aquela parte, à época não pensou em ciclovias na Avenida das Torres, vereadora Mauri. Que, pelo menos, na parte sul seja executado. Todas as novas vias têm que ser pensadas. Então, daqui para frente, sim. Mas as recentes, feitas há pouco tempo atrás, poderiam ter sido feitos, né? Alguns milhares de metros de ciclovias para essa integração. Então, oxalá que daqui para frente seja levado em frente essa concepção, não só essa. Eu protocolei aqui na casa, está tramitando, e já foi para a SUSP, o projeto de lei 48 de 2013, tá? Também que fala sobre a questão, tenta regulamentar o impacto de vizinhança, que é um pedido da Lei Federal da Ocupação do Solo, Estatuto das Cidades. Retornou com pedido de informações da SUSP, que querem conversar com nossa assessoria, nosso gabinete. Também tem um outro pedido, um outro projeto de lei nosso, que coloca a necessidade de os novos loteamentos de São José ter áreas verdes de lazer a ser entregue em uso comuns, dotados com equipamentos urbanos, equipamentos de lazer, arborização e paisagismo, devidamente implantados, devendo o projeto urbanístico ser previamente aprovado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente, e vai mais longe. Então, são projetos que, ao nosso ver, a gente tenta fazer alguma coisa. Porém, necessariamente, o que é que tem que ser feito? Né? A discussão do plano diretor da cidade. Essa que é a questão central. Algum vereador, alguma vereadora pode protocolar uma outra lei, vereadora Neri. Mas o nosso plano diretor, ele tem que vir de uma vez para cá. Ou abrir o fórum de discussão, que eu acho que também não tem que ser aprovada em 2, 3, 4, 5 sessões. Chama-se um simpósio, envolva-se todas as forças interessadas na ocupação do solo de São José, chama o mundo acadêmico, chama o mundo empresarial, chama a representação dos trabalhadores, quem de fato mora e reside e ocupa as cidades. Nós temos que rever rapidamente como que está a ocupação do solo e não simplesmente fazer uma lei para dizer que tem uma nova lei. Porque senão a gente isoladamente tenta impactos de vizinhança, questão de melhorar a questão dos loteamentos, definir melhor o que é um loteamento popular, quais as características dos loteamentos de São José, e por aí por diante.
Então, retomando a discussão, nós vamos continuar reafirmando a necessidade, não só de discussão, mas de um forte debate e que as forças vivas de São José, há um tempo, talvez daqui a um ano e meio, definitivamente discutem, nem que se tenha divergência, se vote aqui no parlamento e se estabeleça um novo plano diretor com um conjunto de ideias. Não só situações isoladas para o nosso município, que o que está aí não resolve mais. Uma segunda questão. Acabamos de terminar uma greve dos servidores do município. E estamos de frente a uma greve que está influenciando toda a região metropolitana, que é de motoristas e cobradores. Eu particularmente concordo que são justas as reivindicações dos trabalhadores do transporte coletivo. Mas por que eu estou falando isso? São José, ao meu ver, ele tem que fazer uma nova opção de arrecadação. Ela é uma cidade que, do ponto de vista do seu tamanho, já não tem muito para onde expandir. Em termos de construção, verticalizar. Mas ela tem que rever a sua vocação, a sua função estratégica no coração daquilo que eu ganho da Grande São José. E a prestação de serviços não pode só ficar ao encargo da ilha de Florianópolis. São José tem que traçar um plano estratégico de chamar empresas, serviços que, de fato, possam propiciar uma nova arrecadação sobre imposto sobre serviços. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro, funcionário da prefeitura reivindica com justeza. E foi uma greve que depois eu até quero fazer uma avaliação à parte. Prefeitura diz que não tem dinheiro. Agora eu pergunto, qual é a arrecadação que se tem no município sobre o transporte coletivo que é demandado em São José? Quanto de imposto sobre serviços as empresas pagam para o erário público municipal? Qual é a lei municipal que estabelece os parâmetros das linhas municipais? Porque eu escutei hoje do prefeito de Florianópolis que, quando tem uma greve de motorista e cobrador, que nos afeta muito aqui, que boa parte da demanda para na mesa do prefeito de Florianópolis e a outra na mesa do DETER, que é uma empresa estadual. Logo, me leva a crer que a arrecadação também é feita por esse tipo, por esses dois órgãos, o executivo estadual e o municipal. E quanto é que São José, com o seu transporte coletivo, que é muito usado, inclusive tudo passa por aqui, traz de retorno para a nossa cidade? Vereador Michel, qual é a lei municipal e quanto que se arrecada? Por exemplo, Florianópolis tem fiscal fazendo apontamento de quantas pessoas utilizam. E sobre cada passageiro tem uma taxa de retorno. Qual é a taxa de retorno para São José do transporte coletivo? Um outro exemplo, e até procuramos aí conversar com o executivo municipal, depois do shopping ali, que estabeleceu-se na fazenda do Max, o maior empreendimento que está sendo feito hoje em São José é o Hospital da Unimed. Eu estive falando com o seu presidente ontem, e eles têm a ideia, e aí vamos buscar junto ao Executivo Municipal, que toda a estrutura administrativa da Unimed venha para São José. Não só o hospital, que é alta complexidade, que é muito importante, mas a estrutura administrativa da Unimed, da Grande Florianópolis, que tem uma arrecadação que é mais que o dobro de São José, vereador Adriano, mais que o dobro. Isso reverte muito, muito para o erário público. Então, São José tem que rever a sua vocação. Ele tem que propiciar uma melhor condição de vida para o nosso povo, mas tem que buscar arrecadação. E a arrecadação é rediscutir a sua vocação. E a sua vocação não é mais só uma cidade de passagem dormitório. São José é o coração e o centro nervoso da Grande Florianópolis. E como tal tem que se portar. Na verdade, as demandas recaem sobre nós, mas
os bônus não ficam com a gente. Nós temos que discutir profundamente essa questão para poder ter caixa para fazer frente às nossas necessidades dos josefenses.